Saudações, muito boa tarde e seja bem-vindo ao debate internacional hoje, sábado 5 de outubro de 2024. Caro telespectador, agradecemos assim a sua conexão conosco para podermos discutir aquilo que diz respeito à geopolítica e também aquilo que tem acontecido na comunidade internacional. Aliás, sempre contamos aqui com os nossos analistas residentes que vão debruçar, tratar todos os aspectos que dizem respeito à geopolítica e também propor soluções para estes problemas. Eu conto com a presença aqui nos estúdios do Dr. Mulungu. Muito boa tarde. Seja bem-vindo, é um prazer sempre ter-lhe aqui no debate internacional. A saudação ao Assis Supa e também ao professor Pangai. Essa saudação também se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível do sistema internacional. Obrigado. Dr. Mulungu, algum ponto prévio para hoje? Bem, o meu ponto prévio é uma espécie de previsão que fora feita por um grande escritor, o Holman, na sua célebre obra A Democracia, o Deus que falhou. Esta obra ela nos remete a situações que nós estamos vivenciando na atualidade. Quando falo de situações que estamos a vivenciar na atualidade, falo exatamente da questão do conflito no Médio Oriente e também o conflito na zona leste da Europa. É que esta obra traz entre linhas a ideia de que se calhar a democracia falhou por causa de certas imposições que os precursores ou os defensores desta democracia, quando falo de defensores, falo exatamente dos Estados Unidos da América, da Inglaterra e da França e da Alemanha, que estes falharam na sua implementação devido a métodos de imposição que foram usados para que vários Estados pudessem abraçar este sistema político. Em si, ele deixa claro que, de facto, logo na Primeira Guerra Mundial, sem a intervenção dos Estados Unidos da América, quando ainda tínhamos o Império Austro-Húngaro, se calhar o conflito devia ter conhecido o seu desfecho em 1916. Mas com a entrada dos Estados Unidos da América, exatamente conheceu um desfecho mais tarde, em 1919. O que ele tenta explicar exatamente com esse intervalo de tempo, com essa entrada que acaba mudando a trajetória da guerra na Europa e ganha também a dimensão de guerra mundial, é que, de facto, o Império Austro-Húngaro, com a retirada também da própria Rússia da guerra, porque tinha assuntos internos por tratar, a Europa ainda podia, se calhar, ter aqui um tratado de paz e alguns estados, como o Austro-Húngaro, que era um império, era uma monarquia, podia manter o seu status quo. E tinha um sistema de educação que era extremamente rígido, mas tinha projeções futurísticas extremamente plausíveis, o que fazia deste Império Austro-Húngaro uma projeção que de facto espelhava aquilo que seria o futuro do sistema internacional. Mas com essa intervenção norte-americana, por já ser um Estado democrático, acaba interferindo naquilo que era a dimensão da condução da política a nível dos Estados europeus e traz aquilo que foi conhecido entre este período final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, conhecido como guerra ideológica, ou seja, entre aqui um Estado com características democráticas, porque já o era, chefiado pelo professor Woodrow Wilson, e conduz a guerra ao seu favor, com o desfecho que houve, acaba influenciando o sistema internacional a abraçar de facto o regime democrático. Então assim, quebram-se as monarquias em quase toda a Europa, advoga entre linhas também que se calhar, se não tivéssemos de facto presenciado ali os Estados Unidos da América, se calhar os bolcheviques não teriam se calhar conseguido ali derrubar o regime monarca que tínhamos na própria Rússia. Daí que essa subida dos bolcheviques, onde temos ali a figura de Vladimir Lenin, com muita influência, ela acaba também mudando o cenário da política
dentro da própria Rússia. Mas isto trouxe consequências porque estados como a Rússia, Austro-Húngaro dividido, tornou-se democrático e aquele sistema todo de educação, o sistema político que havia sido desenhado lá, ele acaba sofrendo uma certa fragmentação, o que de facto começa a demonstrar que a democracia ela precisava de um tempo, se calhar não podia ter se inserido logo no final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, com aquilo que foi conhecido como os 14 pontos do Woodrow Wilson, quando ele traz as possíveis soluções da paz à Sociedade das Nações. E recordar que as Nações Unidas é o espelho dessa Sociedade das Nações que foi, de facto, sugerida pelo Woodrow Wilson nos seus 14 pontos. Então, ele traz, de facto, aqui a ideia, não querendo ser tendencioso na sua abordagem, mas ele traz entre linhas a ideia de que a democracia falhou pelo seu método de como ela foi operacionalizada a nível do sistema internacional. O que ele advoga é que devia ter-se aberto um espaço para que os Estados pudessem de facto fazer a sua própria escolha e que os próprios norte-americanos estão a sentir na sua própria veia o preço desta democracia. É que a democracia acaba de facto abrindo um espaço para que o sistema econômico ela fique hipotecada exatamente ao controle dos privados e não somente do próprio Estado, ou seja, o Estado começa a perder a sua força no controle econômico e quando perde a sua força no controle econômico, essa economia, os que estão de frente deste motor que é muito crucial para o Estado, acabam tendo uma capacidade de influência para os políticos. E essa influência, de facto, é que começa a moldar estas falhas que a democracia tem apresentado ao longo desses tempos. Exato. Obrigado, Dr. Mulungu. Muito boa tarde, Dr. Pangaia. Seja bem-vindo a este espaço de debate internacional. Como sempre, desejamos sempre a boa estadia neste programa, assim que vamos trazer discussões e propostas de soluções para o nosso programa e os problemas que acontecem na diáspora. Seja bem-vindo ao debate internacional. Obrigado, Supa. Boa tarde, Dr. Mulungu. Boa tarde, telespectadores. Vamos debater aquilo que é a conjuntura internacional, fazendo sempre dissertá-la com aquilo que é o nosso domínio doméstico moçambicano. Exato. Doutor, algum ponto prévio? Sim, o ponto prévio tem a ver com Benjamin Traoré, o capitão... Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, que é o capitão que está a dirigir atualmente Burkina Faso. Há uma semana sofreu a terceira tentativa de golpe de Estado no seu próprio país e ele veio dizendo de que estava pronto para poder morrer para a nação de Burkina Faso. Quais são as principais razões que estão a levar as tentativas de golpe de Estado contra Benjamin Traoré? O Traoré, ele rompeu com vários compromissos que o governo anterior havia feito com os doadores internacionais, com os investidores internacionais, sobretudo a França, Estados Unidos, a Inglaterra, dentre vários outros, por considerar que aqueles compromissos não traziam valor acrescentado para Burkina Faso. E de lá para cá tem havido calúnias que têm sido lançadas, notícias falsas que têm sido lançadas contra o Benjamin Traoré, como forma de poder desacreditar a figura do Traoré. Uma delas é aquela de fortificar os terroristas, os jihadistas que estão a lutar no Código de Burkina Faso, como forma de querer mostrar que Traoré ele não está a conseguir conter o terrorismo e apesar de ele ter mandado embora aqueles que lhe ajudavam assim o proceder. Então essa foi uma estratégia que ele andou, inclusive, lembramos, há um passado recente houve um ataque a uma base em que morreram muitos
soldados governamentais, portanto, do Burkina Faso, incluindo aqueles que são os mercenários do grupo Wagner da Rússia. E dessa feita, até que houve essa questão de reivindicação de alguns países terem apoiado para que aquilo ocorresse. Tem estado a ocorrer também a questão de que, olha, Benjamin Traoré, ele está a preparar uma intentona contra os países vizinhos para que também possa perpetuar golpe de Estado e que sigam também o caminho em que Burkina Faso, Mali, Níger está a ter. Falta notícia, ele não está em nenhum momento a preparar tal exército, mas isso é uma forma de querer provocar revoluções no povo burkinabe para que vá contra o seu próprio dirigente. Outra notícia falsa que está sendo propalada é que o Traoré é corrupto, Traoré está a surrupiar os recursos do país, dentre várias outras acusações. Tudo isso são tentativas para alimentar essa possibilidade de querer dar o golpe. Para além disso, tem essa questão de poder buscar os membros mais próximos de Traoré. Por exemplo, o último golpe, a última tentativa de golpe, foi perpetrada por alguns dos seus amigos, praticamente, que estavam ao redor dele. A semelhança daquilo que aconteceu com o Thomas Sankara, que foi morto pelo o Blaise Compaoré, que era um amigo direto dele. E aqueles que financiaram isso acabaram buscando o seu próprio amigo para lhe aniquilar. E é essa estratégia que tinham encontrado desta vez para poder eliminar o Traoré. Mas o golpe foi fracassado. É muita pena o que está acontecendo na Burkina Faso. E a África deveria poder explorar a capacidade de Traoré, as medidas que Traoré está a tomar para poder garantir com que o Burkina Faso ele volte para o povo burkinabé. Situações daquela natureza estão a ocorrer em vários países africanos, mas neste momento estamos com vários países africanos estão com compromissos bastante fortes com os credores internacionais e já não tem saída de poder se desembaraçar neles, daí estarem a dançar a música do Ocidente, enquanto não poderem, portanto, conseguir desembaraçar a esses compromissos. Se calhar uma estratégia que os países africanos deveriam encontrar. Alguns até já perceberam que estão numa encruzilhada, que não tem como poder sair. Fizeram aqueles compromissos e eles devem assegurar o cumprimento até quando não se sabe. Então, uma forma que os africanos deveriam fazer era efetivamente provocar mudanças profundas para permitir com que essas mudanças elas consigam ter a coragem. Se é que os atuais governantes eles não têm capacidade de poder romper com esses compromissos que estão a poder alienar os seus próprios países, então que haja mudanças profundas, que haja alguém com capacidade de poder devolver a dignidade dos países africanos. Muito obrigado. Obrigado, professor Pagaia. Também, caro telespectador, sinta-se desde já cumprimentado e saudado. Vamos começar com o nosso debate. E temos aqui 3 temas importantes que vamos discutir. O primeiro, a tensão do Médio Oriente, também os contornos que têm levado à guerra da Rússia e Ucrânia. E, por fim, vamos falar da eleição que vai decorrer nos Estados Unidos da América e o cancelamento da visita de Joe Biden a Angola. E mesmo para quebrar o gelo, eu vou começar com o Dr. Mulungu. Vamos fazer diferente. Falamos aqui de alguns pontos que nos levaram a fazer uma contextualização daquilo que tem acontecido sobre as guerras, sobre os conflitos na Rússia, Ucrânia e também sobre o Médio Oriente. E gostaria, no então, de convidá-los a discutirmos sobre a questão que tem mais impacto, a eleição dos Estados Unidos e o cancelamento de Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos da América, a um país africano. Na sua opinião, como que
olha para o posicionamento deste acontecimento que houve recentemente, do cancelamento da visita de Joe Biden a Angola, e também fazendo uma relação aqui às eleições que já vão decorrer nos Estados Unidos da América, e aquilo que são possíveis vitórias de um dos candidatos, se ainda o Biden continua a apoiar aquele que é a candidata, e também o Donald Trump, como que ele está a levar esta campanha para a eleição à presidência dos Estados Unidos. Bem, eu olho para isso com uma certa desconfiança por parte da Angola, porque este cancelamento desta visita, ela vem dias depois também da China de facto ter negado um apoio financeiro à Angola. Isto de facto começa a abrir certas fissuras daquilo que é a política angolana, no sentido de que se calhar existe ali dentro algum problema que precisa de facto com urgência ser resolvido. Por quê? Duas potências que encontram-se a degladiar a nível do sistema internacional pela hegemonia internacional, neste caso a China e os Estados Unidos da América, num período curto mesmo, bem curto para aquilo que são os processos políticos, de menos de um mês, as duas potências cancelam ou negam uma certa coisa ao Estado angolano. Isto de facto devia preocupar a turma de João Lourenço e o próprio João Lourenço, porque não é algo muito abonatório para aquilo que é a sua política externa. Olhamos para Angola hoje como um Estado que de facto consegue a nível regional trazer uma certa influência essa que tem de facto conseguido até um certo nível, uma certa dimensão, harmonizar a questão da negociação que vem ocorrendo entre a República Democrática do Congo e o Ruanda. Então é esta Angola que de facto neste momento precisava se calhar desta visita do presidente Biden para reforçar aquilo que é a sua capacidade de influência regional neste momento em que ela se encontra num processo de mediação. Então, como é que de facto iria fortalecer este seu engajamento nesta mediação? É que ao receber a pessoa do presidente Biden, ia-se abrir vários espaços para que os Estados vizinhos olhassem para Angola neste momento como sendo um Estado que tem responsabilidades acrescidas. É por isso que até o presidente Biden conseguiu de facto fazer esta visita, e de recordar que os americanos, sempre que vão fazer uma visita, eles fazem uma breve análise, estudos aprofundados de como é que será, e desenham isto ao detalhe para depois se fazer a este território. E percebendo que houve de facto este adiamento, percebe-se que Angola deve ter algum problema interno e não favorece a esta visita, a este momento, os interesses norte-americanos, que de facto o posicionamento angolano no princípio da invasão da Rússia à Ucrânia ou da operação militar especial demonstrava que Angola de facto era um Estado que estava preocupado com a questão da autodeterminação dos povos, com a questão da defesa dos direitos fundamentais dos povos, quando posicionou-se contra esta invasão da Rússia, a par de vários Estados que de facto posicionaram-se na neutralidade ou olharam para esta invasão como sendo algo que de facto não era da sua alçada. E Angola teve um posicionamento claro contra a Rússia. Então isto de facto abriu aqui um caminho para que pudesse de facto ganhar uma certa simpatia dos Estados ocidentais. E esta simpatia de facto ia ser brindada, ou a cereja do bolo seria esta visita do presidente Biden. Mas com este cancelamento, isto demonstra que se calhar aquilo que era a percepção
ela, às vistas, de facto, ela a nível interno ou a nível dos corredores de Luanda, estava a trazer algumas falhas. E estas falhas, de facto, agora demonstram-se com essas decisões, tanto da China e tanto dos Estados Unidos da América. Agora, em paralelo à questão da campanha ou das eleições norte-americanas, de facto, há ali uma percepção que, para mim, o presidente Biden ele foi muito americano quando ele começa a perceber que, de facto, não tinha capacidade para prosseguir com a sua reeleição ou a sua recandidatura e, de facto, afasta-se chamando ou abrindo um espaço para que outros candidatos pudessem colocar à disposição as suas candidaturas. E tivemos lá Kamala Harris, aparece como representante dos democratas para esta corrida eleitoral. Mas esta corrida à presidência, ela de facto estava minado para os democratas, porque o presidente Trump, mesmo sendo um outsider, ou seja, fora daquilo que era o padrão desenhado pelos republicanos quando se fala de campanhas, ele conseguia trazer toda a simpatia norte-americana e principalmente a camada juvenil. Os seus discursos espelhavam aquilo que eram os anseios de toda a camada juvenil. Ele respondia de facto positivamente quanto à questão da política externa norte-americana, de recordar que a política externa norte-americana, ela por ser muito ativa e por ser muito participativa a nível do sistema internacional, ela acaba sendo muito crucial e muito importante, principalmente em tempos de campanha. Então o Trump aparecia como esta figura que demonstrava que tinha certos trunfos na manga que podia corresponder positivamente à operacionalização da política externa norte-americana. Então entrava em certa desvantagem, uma vantagem que, em termos estatísticos ou em termos de especulação, começava a ser absurdamente maior comparativamente ao presidente Biden. Então, com a exceção ao surgimento da Kamala Harris como candidata, abre-se um espaço para que ela, de facto, comece a fazer uma espécie de reviravolta. E esta reviravolta trouxe ou engajou muita simpatia por parte dos norte-americanos por essa candidata. Nível de discursos bem alinhados, ela tem um domínio de quase todos os processos políticos a nível dos Estados Unidos da América. Ela, de facto, começa a ser a nova relíquia que os Estados Unidos da América vai depositando a sua esperança, e essa esperança pode ser confirmada no dia do processo de votação. Mas o que mais se espera dessas duas figuras é a questão do posicionamento quanto aos conflitos no leste da Europa e também no Médio Oriente. É que os Estados Unidos da América vai dando aquilo um apoio incondicional ao Israel, apesar de que discursa em jeito de estar fora daquele que é o ciclo de apoio ao Israel, mas em termos práticos continuamos a perceber que os Estados Unidos da América têm de facto apoiado o Israel neste conflito. E também, de facto, tem colocado mais lenha na fogueira na guerra no leste da Europa, porque tem ajudado e mantido a Ucrânia em pé no fronte da guerra. O que se percebe que aqui já há uma mistura entre a NATO e o próprio exército ucraniano. E esta mistura, de facto, se calhar um dia seja interpretada de uma forma que ela se espelhe como uma ameaça por parte da Rússia, ela, de facto, pode desencadear uma guerra descontrolada. E uma guerra descontrolada seria um ataque com armas nucleares por parte da Rússia. Então, esses dois candidatos têm essa responsabilidade por causa desta política externa interventiva norte-americana, tem esta possibilidade de responder a esses conflitos a um nível em que satisfaça tanto os norte-americanos dentro e tanto o povo europeu e também o povo do Médio Oriente. Muito obrigado, Dr. Mulungu. Professor Pangaia, qual é a vantagem ou qual é a estratégia para os Estados Unidos nesse momento que se interessa por Angola? Olha, Angola, ela não está
não está a jogar certo, para bem dizer. Não sei por que razão é que não está a copiar ou buscar alguma experiência ou estratégia que Ibrahim Traoré que está a implementar na Burkina Faso. Acho que aquele é um exemplo claro que os líderes africanos deveriam seguir. Não é possível hoje um país poder ter relações dessas duas potências ao mesmo tempo. Provavelmente o que pode ter acontecido aqui é que Estados Unidos, quando se apercebe que Angola está a pedir investimento à China, começa a tentar querer pesquisar efetivamente onde está Angola, em que posição está. Novamente, nós estamos num mundo de Guerra Fria. Então, é preciso que os países africanos eles se posicionem, saiba-se de fato onde eles estão. De fato, por algum lado, essa situação é perigosa, mas por outro lado, possibilita que ele tenha uma potência que em algum momento qualquer vai lhe proteger. Nós vimos o que aconteceu com a Líbia, quando ela não quis estar nem no bloco da China, Rússia e os outros, assim como dos Estados Unidos, e não tinha nenhum defensor nas Nações Unidas, razão pela qual aquela decisão de poder invadir a Líbia ocorreu, porque não houve nenhum país que lhes defendeu. Nós vimos quando o Ibrahim Traoré ele desfez a sua relação com o Ocidente, acabou caindo na outra relação, mas convidando que todos aqueles que quiserem se relacionar conosco, as portas estão abertas, nós não excluímos ninguém, mas nós temos o nosso posicionamento em termos de ideologia que nós estamos a seguir, que é essa ideologia dos países que praticamente são países dos BRICS e que estão a lidar com ele. Agora, Angola, ao tentar ficar na parte do ocidental, /NATO, e depois também ficar na parte dos BRICS, não é possível isso acontecer. O resultado é esse. Quem quer tudo, tudo perde. E o que aconteceu? Agora Angola está em maus lençóis e ela tem que se redefinir de como poder dar os passos subsequentes. Em relação às eleições dos Estados Unidos, tudo indica que os americanos ainda não estão preparados para poder ter uma presidente mulher. Acredito, dá indicação de que Donald Trump voltará a assumir a presidência dos Estados Unidos. E professor, antes de passarmos para a questão das eleições, fez menção aqui da China, que é um país que tanto ajudou Angola. Podemos observar claramente que na história de Angola, a China foi quem mais ajudou, doou dinheiro para a reconstrução da Angola. E sabe-se muito bem que a China é um país socialista, está do lado da Rússia, e Estados Unidos está do lado da Ucrânia, nesse caso da NATO. Haverá aqui qual é o efeito que pode se esperar com a China, não é, a respeito dessa visita do presidente dos Estados Unidos da América, além de mais que há uma cimeira que vai acontecer em 2025, provavelmente conta esta cimeira com o apoio incondicional do João Lourenço. Nesse caso, pode-se esperar um efeito dominó ou algum impacto super negativo para Angola? Angola ele deve procurar uma estratégia para poder garantir a amizade que já teve com a China, a ex-União das Repúblicas, agora representada pela Rússia e dentre vários outros países. Porque não só essa questão do apoio da reconstrução de Angola, a libertação do próprio Angola. Quem formou os combatentes angolanos maioritariamente? Quem que financiou a questão do armamento, o esforço de guerra angolano? Foi a China, a Rússia. Foram esses países que estavam... Porque são países que não colonizaram a África.
E todos aqueles que são o Ocidente, que colonizou a África, não estavam em condições de poder deixar a África. Porque a África, ela constitui a fonte de recursos para a sobrevivência dos europeus. Então, dessa forma, não havia como poder voluntariamente deixar a África, ou mesmo por via de força que ocorreu. Sem apoio da China, a Rússia, a África pudesse ser independente. Vários países africanos tiveram as suas independências através do apoio que recebeu nesse bloco, não é? Socialista anteriormente. Então, não faz sentido que hoje Angola comece a poder esquecer todo esse apoio que recebeu para começar a poder tirar-se desta maneira. É possível que, com essa conferência que está acontecendo, eu acredito muito que Angola, neste momento, está a refletir, e o João Lourenço é um dos indivíduos também que gosta muito dessa questão das mudanças. Ele pode ter refletido e é capaz de poder começar a voltar àquilo que são as relações outroras existentes. Exato. Estávamos a falar dessa questão das eleições dos Estados Unidos. Eu dizia que provavelmente Donald Trump ele volta à presidência dos Estados Unidos. Pela indicação, os americanos parece que ainda não estão preparados para pôr uma mulher como presidente daquele país. A razão pela qual hoje existe alguns círculos em que estão a fazer tudo por tudo para que Donald Trump ele não possa poder voltar ao poder, porque conhecem as políticas que ele tem, mas também Donald Trump ele tem muitos aliados que são nacionalistas, aqueles que querem ver a América mais forte em relação aos outros países, e a força que os americanos pretendem ao lado do Trump é a questão da economia, porque o Trump ele está muito mais interessado em poder ver a economia mais acima em relação à China, e ele usa chantagens não pela força das armas. Geralmente ele usou chantagem de sanções contra este mas aquele país como forma de poder travar o desenvolvimento deste e daquele. Para mim vale a pena isso do que fazer movimentar os brinquedos de armamentos a matarem pessoas, como está a acontecer neste momento no Israel, na Palestina. Neste caso, estamos a falar de, hoje em dia, cerca de 44 mil mortos. Agora está-se a falar novamente, Israel vai se envolvendo em várias outras guerras. No Líbano estão a aparecer notícias agora de que as mortes já se somam lá de 1970 mortes, dentre vários deslocados, e essa movimentação toda está sendo preparada pelo Partido Democrata de Joe Biden. Quer dizer, parecendo que não, o partido de Joe Biden é ele que está a promover mais guerras aqui no mundo em relação aos republicanos. Se nós formos a ver a história dessas guerras, os que mais estão a promover guerra são esses. Mesmo o nosso conterrâneo, o Obama, na altura dele, também houve situações desta natureza. Então, eu não sei o que está acontecendo de fato. Neste momento, se a África fosse chamada para poder apoiar nesses dois candidatos, eu preferia o Trump no lugar da Câmara, em face de não nos apresentar políticas claras para travar a Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial está aí à vista. E nós não podemos pensar que a Terceira Guerra Mundial só vai dizimar aquela gente, é o continente inteiro, vai evaporar toda a comunidade. Então, pessoas que estão a brincar com esse tipo de situações, que não nos apresentam políticas claras, estratégias claras de como vai poder fazer parar a guerra, não podemos apoiá-los. Porque o partido de Trump, os democratas estão a mostrar claramente que eles não estão interessados de poder fazer parar essa guerra. E nós não podemos apoiar a esses senhores. Já que o Trump nos promete de que, caso ele ganhe o poder, vai parar com a guerra da Ucrânia, e acredito que também ele vai encontrar estratégia. É verdade que ele não vai deixar de apoiar o Benjamin Netanyahu, mas
com outro tipo de estratégia e não essas estratégias de matanças que estão a poder ocorrer. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu. Eu volto consigo ainda sobre a questão que diz respeito ao cancelamento da visita de Biden em Angola. Pela experiência, pode ser que Angola está a atravessar uma fase difícil em termos de economia. Tem-se reclamado muito a extrema pobreza. E não só podemos olhar aqui uma situação que o professor Pangai esteve a comentar, que são novas estratégias do próprio João Lourenço, mas pela história que nos diz que aconteceu também com Moçambique. Quando Moçambique ficou independente, Moçambique esteve independente graças ao apoio da Rússia, isto todos sabem. Tanto que em questões de armamento, e, treinamento militar, transferência de conhecimento militar, a Rússia esteve envolvida e a Rússia estava num bloco em que fazia parte uma organização chamada ACAM. A ACAM, que era uma organização monetária igual ao Banco Mundial, igual ao FMI. Mas quando a reconstrução da República de Moçambique, percebe-se que houve uma orientação, época em que lá para 82, 83, em que Moçambique estava a atravessar a questão da fome, desenhou-se um projeto que era para lutar contra este problema que apoquentava a população moçambicana, que era a fome. Tanto que este projeto foi submetido à CAM e foi reprovado. Daí que Moçambique decidiu recorrer ao FMI e o Banco Mundial, que fazia parte de um outro bloco, que era o bloco dos capitalistas. E assim Moçambique, até hoje, tem apoio dessas instituições, desses organismos. Pode ser aqui uma estratégia semelhante de Angola trazer esta abordagem de que, como a China já apoiou Angola para ficar independente, e a China, tanto como outros países do mesmo bloco, não conseguem apoiar Angola, e Angola está a tentar essa nova estratégia com os países capitalistas, fato concreto que estamos a ver agora, que está a entrar numa parceria estratégica com os Estados Unidos da América, na pessoa do Joe Biden. Pode ser uma história de género? Bem, aqui é preciso compreender a questão contextual. A questão contextual, ela nos remete a Angola, a situação, por exemplo, democrática. Ela chega nesta vertente do crescimento da influência norte-americana, influência francesa, inglesa e demais estados a nível do sistema internacional, o que fez com que vários estados abraçassem, de facto, os regimes democráticos. E esta questão contextual, muitas das vezes, ela confunde a certos grupos ou a certas figuras em alguns estados. Se for a ver, em Moçambique nós temos a máxima ou a ideia de que a Renamo é que trouxe a democracia. Pode ser que sim, mas também há uma questão contextual. É que a questão contextual, ela nos faz remeter de que depois do colapso da URSS já não havia mais a questão da guerra ideológica, ou seja, a guerra ideológica ela acaba de certa forma se frustrando com a queda do Muro de Berlim. Então tínhamos aquilo que em Francis Fukuyama falava-se do fim da história e o último homem. Então esse fim da história era de facto o fim dos outros regimes políticos que de facto eram concorrência do regime democrático. Então vários estados, a partir da década de 90, do princípio, começam a conhecer nos seus estados a democracia. Moçambique conheceu a democracia a partir da década de 90, em 94 nós já tivemos as nossas eleições. Então, estados como Angola também não fugiram muito desse contexto, ou seja, com a queda do Muro de Berlim já não restavam mais alternativas a nível do sistema internacional, a não ser abraçar este regime democrático. Agora, isto também remete-nos a uma outra questão. Qual é o lado certo? Exato. Bem, a questão do lado certo é que ela é muito questionável. Por quê? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos
a criação da ONU, que era um organismo que ia de facto lutar pelos direitos dos povos, a autodeterminação dos povos, pelas independências, tanto que houve muito apelo a partir da própria ONU e vários estados que eram colonizados pela Inglaterra e pela França conheceram a independência, mas conheceram independências não total e completas, conheceram independência política e não conheceram de facto as independências econômicas. Então, este processo fez com que fez com que grupos moçambicanos e angolanos fossem às matas para lutar pela independência total e completa. E este processo, ele foi de facto financiado pela Rússia, pela China, na vertente de garantir que esses povos tivessem as suas próprias independências. De recordar que em Moçambique nós até tivemos daquilo que foi conhecido como Operação Nogorde, um ataque perpetrado pela NATO. A NATO já era um bloco que estava lá, os Estados Unidos da América, Inglaterra, França e Portugal. Então, esta questão nos coloca na mesa a ideia de qual é o lado certo, se até a NATO, naquele momento em que nós estávamos a lutar pela autodeterminação do povo moçambicano, pela nossa independência, ela executou um ataque no nosso território. Então, significa que a nossa independência, ela foi, de facto, dependendo do ponto de vista, conseguida, Moçambique estando no lado errado para alguns ou no lado certo para os outros. Exato. Mas depois, a questão que traz ou faz menção à ideia das crises, crise de 80 em Moçambique. Nós já tínhamos a independência, mas tínhamos um outro problema, a inserção de Moçambique no sistema financeiro internacional. Então, este processo também fez com que Moçambique fosse para o outro lado. Exato. A busca de soluções para o povo. Tanto que se ouvia muito nos discursos do presidente Machel a dizer que, olha, a mim não interessa o tipo de regime político em que estaremos impostos ou inseridos nele. A mim interessa trazer soluções para o povo. Daí que há um trecho, há um recorte dos seus vídeos onde ele diz: a mim interessa ter um Estado democrático, um Estado em paz e um Estado longe da miséria. Então significa que ele começava a compreender que, se calhar, ele conseguiu, de um outro lado, a autodeterminação do seu povo, conseguiu a independência total e completa, mas a própria inserção no sistema financeiro para conseguir, de facto, ter uma luz em termos econômicos no seu Estado, tinha que ser com outro grupo. Lado. Exato. Não, este contexto todo, ela nos traz que a ideia de que o lado certo, de facto, ele não existe enquanto o Estado não tomar uma decisão em prol daquilo que são os anseios da sua nação. Quando as autoridades políticas tomam decisões para satisfazer o seu grupo, aí é que nós vamos conhecer o lado errado. Mas quando elas tomam decisões para satisfazer a sua população, aí sim nós conhecemos o lado certo. Então, neste momento em que nós temos, de facto, a Rússia mergulhada na guerra na Ucrânia e depois temos a China com uma tensão extremamente preocupante com os Estados Unidos por causa do Taiwan e principalmente do Mar do Sul da China, há esta ideia da volta da questão os alinhados e os não alinhados a nível do sistema internacional. E aí onde o Angola assume uma posição clara que é condenar a invasão da Rússia à Ucrânia. E isto vai trazer, ou está a trazer, um preço alto para a própria Angola, porque em termos históricos teve ajuda da Rússia para alcançar a independência, teve ajuda da China para alcançar a independência, mas também neste momento tem que tomar decisões para que a sua máquina econômica ela funcione devidamente. Recordar que Angola tem petróleo. Se tem petróleo, então quem controla de facto a OPEP é os Estados Unidos da América, através do seu peão, que é um peão que não se ignora, que é a Arábia Saudita. Então, é preciso compreender que Angola está mergulhado num dilema, porque
escolheu um lado, mas podia, de facto, ter se declarado não alinhado ou neutro. Da mesma forma que nós tivemos estados como a Suécia, a Finlândia, que declararam-se neutras na Segunda Guerra Mundial e permaneceram intactas, ninguém invadiu lá, ninguém esteve lá a fazer nenhuma guerra e no final da guerra elas transformaram-se nas potências que são hoje a nível econômico e principalmente no bem-estar social. Exato, muito obrigado, Dr. Lungo. Eu vou para o Dr. Pangaia, estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vamos passar para o próximo tema, que é os conflitos no Médio Oriente, a tensão no Médio Oriente. O ministro israelita decretou que a pessoa do secretário-geral da ONU, António Guterres, como um persona não grata. Significa que este não tem direito de pisar na pátria israelita. Como que olha para este posicionamento, uma vez que o próprio António Guterres não condenou de forma assim, inequívoca o ataque de Irão a Israel? Como que olha para este pronunciamento do ministro israelita? Olha, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, em face das vitórias que ele está a poder obter nos últimos dias, parece-me que ele está a pensar que já é um rei do mundo, não é? Ele conseguiu eliminar um dos líderes prepotentes da Palestina, que era, sim, o líder da Palestina, dentro do Irão, através da sua inteligência, acabou eliminando aquele líder que ia lá participar nas cerimônias oficiais de tomada de posse do novo presidente do Irão. Seguidamente, eliminou, aliás, antes já tinha eliminado alguns coisas dentro da Síria que estavam reunidos lá, que são desses grupos de Hezbollah. Mais tarde veio, neste caso já recente, acabou eliminando aquele líder também, proponente do coisa do Hezbollah. E tudo isso, para ele, já está a parecer um indivíduo prepotente, com capacidade de ninguém tenha força neste momento de poder o fazer parar. Razão pela qual que ele até tem essa ousadia de considerar pessoa não grata ao presidente do Conselho das Nações Unidas, Guterres. Isso é muito. Já há reações. Os próprios aliados diretos dele, os Estados Unidos, acabaram não estando ao lado dele em face dessa declaração. E acredito eu que Benjamin Netanyahu em algum momento vai ser mandado parar. E de que forma, só veremos o tempo quando for a passar. A atitude dele está a se assemelhar ao Hitler. Hitler perdeu a guerra precisamente por causa dessa questão do expansionismo que ele andou a fazer. Começou a atacar vários países ao mesmo tempo e galvanizado com as vitórias que ele vinha tendo, achou que até poderia também eliminar a Rússia. É lá onde ele levou porrada e terminou aquele cenário todo e acabou sendo o maior perdedor da guerra. Então, neste momento, o caminho que esse está a levar é exatamente aquele como do Hitler lá na Alemanha. E agora estamos a ver aqui em África como Idi Amin. Idi Amin tentou fazer exatamente a mesma história e vimos como que ele terminou a vida dele. Então, o posicionamento que o Benjamin Netanyahu está fazendo, dizimando, estamos a falar de 44 mil pessoas na faixa de Gaza, Palestina. Agora, no Líbano, os números já vão aproximar para os 2 mil. Hoje estava a falar-se de 1970 pessoas foram mortas através desse exército israelita. Para além daqueles que foram matar dentro daquele túnel, daquele quartel do Hezbollah. E já está, neste momento, a perpetrar ataques na Síria. Está a fazer ataques na Palestina, no Líbano, na Síria. Todos esses lugares, ele acredita, e está tendo vitória nesse momento.
apesar, neste momento, o Irão acabou dando aquela resposta, mandou cerca de 200 mísseis, mais outros foguetes por aí assim, e que diz que atingiu pontos militares, mas os mídias geralmente não reportam quais foram as baixas que foram para lá. Só estavam a falar de um palestino que foi atingido e mais aquele atentado terrorista de 8 que morreram, mas enquanto que a Al Jazeera vai dando outras informações relativamente às destruições que aqueles mísseis iranianos provocaram dentro do próprio Israel. Então, Israel, neste momento, está com 3 países a poder mandar mísseis a destruir daqui e acolá. E agora já entrou com um 4º país, que é o Irão. Até que medida é que eles vão poder conseguir resolver isso? E aquele ataque que foi feito ao Israel pelo Irã, os Estados Unidos mandaram mais um reforço de 45 mil soldados para proteger Israel. Se calhar seja por esse motivo em que Netanyahu está-se a ver tão protegido, tão potente, privilegiado, ao ponto de até negar às Nações Unidas a pôr os pés dentro do país dele. Então, para onde que ele quer ir? Ele está praticamente a declarar ser rei do mundo. Exato, muito obrigado. Dr. Mulungu, nós estamos mesmo na reta final, últimas considerações para fecharmos o nosso programa. E gostaria que deixasse breves considerações sobre este posicionamento do ministro de Israel, que declarou persona non grata ao secretário-geral da ONU, António Guterres. Bem, eu acho que há um pouco de exageros na política externa de Israel e principalmente no posicionamento a nível dos discursos do Benjamin Netanyahu. E isto, declarar persona non grata a António Guterres, que é uma figura extremamente relevante para o sistema internacional, porque é o secretário das Nações Unidas, isto demonstra que o Israel não tem contemplações quanto às suas decisões e é um Estado que não tem verificado muitos pontos do direito internacional e principalmente a questão das consequências que podem advir desse tipo de posicionamentos. Eu acho que o Israel tem ignorado, mas tem ignorado porque de facto tem uma plateia e esta plateia é que tem prejudicado muito este Israel e de facto os seus posicionamentos. Se formos aqui a pegar um exemplo num contexto doméstico nosso, o Benjamin Netanyahu iguala-se a uma criança mimada que cada vez que ela estraga ou comete uma indisciplina, os pais ficam ali a aplaudir e quando alguém de facto tenta chamá-la a atenção, os pais levantam-se contra esta pessoa. Nós vimos na última terça-feira quando o Irão de facto lançou 200 mísseis que os Estados Unidos da América, a França, a Inglaterra estiveram lá a ajudar o Israel a defender aquele número de mísseis que foram lançados pelo Irão. Isto por quê? Porque os Estados ocidentais têm a ideia de que qualquer tipo de ataque que é perpetrado contra Israel ou contra Estados aliados seus é uma agressão, mas os seus próprios aliados podem de facto agredir os outros, que eles até normalizam os seus discursos e olham isso como sendo algo que de facto não representa nenhuma ameaça à existência de um povo ou ao desenvolvimento de uma determinada região. Mas bem, pronto, quando olhamos para o Israel, é preciso recordar que existe uma disciplina muito importante nas relações internacionais, que é a geopolítica. E, de facto, o seu conceito basilar que nos remete à ideia de que a geopolítica é a consciência geográfica do Estado. Começamos a perceber como é que funcionam as relações dentro do Médio Oriente.
é olhar, se pegarmos aqui o Médio Oriente, seria de facto o cérebro norte-americano. Imaginemos que este cérebro tem lugares que ela não pode alcançar. Se ela não tem lugares onde não pode alcançar, ela de facto precisa criar mecanismos para poder alcançar estes lugares. Olha, o Israel, esta invasão ao Líbano, esta tentativa de destruição do material bélico do Hezbollah, o Israel agora, com a guerra, acaba sendo prejudicado porque faz isto às vistas. Mas o Israel faz este tipo de sabotagem já há anos, através dos seus serviços secretos. A Mossad, de fato, tem agido, é muito ativa na zona do Médio Oriente. Ela, de fato, é que tem sabotado vários projetos militares, tanto no Líbano, na Síria e no Iraque e também no próprio Irão. De recordar, quando os Estados Unidos fazem a invasão ao Iraque pelo Bush Filho, em 2003, o Israel já havia entrado no Iraque e tinha sabotado todo o sistema de produção ou de enriquecimento de urânio para a produção de armas nucleares por parte do Iraque. Então, o Israel agora é que está dando nas vistas, faz uma invasão ao Líbano para destruir o armamento do Hezbollah, mas é uma atividade que ela já faz na surdina. Mas, em contrapartida, é preciso perceber que a guerra no Médio Oriente não é entre o Israel e o Hamas, não é entre Israel e Palestina, não é entre Israel e o Hezbollah ou o Líbano. A guerra no Médio Oriente é entre o Israel e os seus aliados contra o Irão. Por quê? A milícia Houthi, ela é chefiada pela Guarda Revolucionária Iraniana. O Hezbollah é também um grupo xiita. Recordar que os iranianos também são xiitas, o Irão é maioritariamente xiita. O Hezbollah também é uma espécie de milícia iraniana. Então, essas milícias todas que estão, de facto, a fazer guerra com o Israel, e o Israel está a tentar combatê-los, são parte do próprio Irão. Este é o projeto do Soleimani, o general que foi morto por um drone quando da presidência de Donald Trump. É um projeto dele. Este projeto, de facto, está a surtir efeito, porque ela está a demonstrar que essas proxies todas, ou estas guerras que o Irão tem travado longe das suas fronteiras, elas são muito favoráveis para a prossecução da sua própria política. Mas é verdade que, em parte, elas surgem na tentativa de responder àquilo que são as guerras preventivas que o próprio Israel faz. Todos os ataques que Israel vem fazendo ao nível da sua história são uma espécie de guerras preventivas, ou seja, ela entra num território, sabota um certo projeto, é para prevenir a sua sobrevivência e garantir, de facto, com que aquilo que são os objetivos norte-americanos dentro do Médio Oriente, que é o petróleo numa primeira fase, ela de facto continue numa situação ou num ambiente consideravelmente pacífico para que ocorra devidamente. Mas, em parte, quando nós olhamos umas respostas tímidas do Irão, é preciso recordar que no Golfo Pérsico nós temos lá umas 3 bases, se a memória não me traiçoa, temos 3 bases norte-americanas. Então, os Estados Unidos está em prontidão de combate, ou seja, está tão próximo do Irão que o Irão também não pode, de facto, fazer ataques ao Israel de uma forma não telegrafada. De recordar que o primeiro ataque foi tão telegrafado que os mísseis levaram em torno de 8 horas de tempo para chegar ao Israel. E houve participação até de Estados vizinhos para repelir este ataque, porque ele foi um ataque combinado e ensaiado. Mas o último ataque, como ela precisava de facto demonstrar a força do Irão, os mísseis levavam em torno de 6 a 8 minutos para chegar ao Irão. Então aqui a coisa já ganhava uma outra figura, uma outra imagem. A partir do momento em que os mísseis já levavam este tempo e verificou-se que esses mísseis, pela sua característica, elas podem carregar ogivas nucleares. Então esta foi uma demonstração de Khamenei, que é o líder do Irão, de que ele tem capacidade para fazer
uma guerra ou ele está em disposição de fazer guerra com o Irão. Mas há um preço desta disposição, é enfrentar junto os Estados Unidos da América, que tem bases naquela zona e tem um dos seus principais porta-aviões estacionados no Golfo Pérsico, está em prontidão para qualquer tipo de eventualidade vinda deste Irão. Exato, muito obrigado, Dr. Mulungu, muito obrigado, professor Pangaia, por esta belíssima e riquíssima discussão no nosso debate internacional. Caro telespectador, afinal de contas, o tempo não nos é favorável, gostaríamos de ficar aqui para discutirmos e trazermos mais conteúdos que dizem respeito à geopolítica internacional. No entanto, como sempre é de costume, quando não temos inimigos internos, os inimigos externos dificilmente podem nos atacar. Ficamos por aqui com promessas de voltar no próximo sábado, pontualmente 14 horas. Até a próxima.